Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de O Regresso das Aventuras Fantásticas, a nossa série dedicada aos famosos livros de lombada verde das Aventuras Fantásticas, coleção Fighting Fantasy. E hoje temos mais um episódio especial, vamos falar da Cidade dos Ladrões. É já de seguida. Ora bem, pois é, e então hoje vamos falar então de mais um volume da coleção Fighting Fantasy, e neste caso A Cidade dos Ladrões. E sobretudo falamos dela porque este é mais um volume que foi publicado muito recentemente pela Porta Editora. Vocês veem aqui a capa da nova edição que a Porta Editora lançou, no fundo o terceiro livro que já foi reeditado depois do Feiticeiro da Montanha de Fogo e da Masmorra Infernal. Temos então este Cidade dos Ladrões. E também chamar a atenção de um pormenor muito interessante que a Porta Editora decidiu fazer pela primeira vez, que foi pedir aos fãs da coleção para darem a sua opinião sobre que livro pretendem ver publicado na próxima, ser o próximo livro a ser publicado. Entre várias opções, vocês podem ver aqui, entre A Floresta da Morte, A Cidadela do Caos, A Ilha do Rei Lagarto, A Mansão Diabólica, estes 4 livros que já haviam sido publicados precisamente anteriormente, e depois outras 3 opções que nunca foram publicadas em Portugal: Shadow of the Giants, Secrets of Salamonis e The Dungeon on Blood Island. E por isso, aqui a ideia era solicitar aos fãs que livro gostariam de ver. Naturalmente temos nós, pessoalmente, muitas preferências, não só entre os que já foram publicados anteriormente e os novos, mas neste caso aqui era dada a possibilidade, esperemos que pelo menos um dos novos e um dos antigos anteriormente publicados possa vir a ser também editado. Ao livro, por isso este livro, para além desta edição da Porta Editora de 2025, naturalmente, nós temos a referência à primeira edição de 1984, edição inglesa, da Scholastic. Vocês veem aqui de facto a capa. Posteriormente, em relação à situação portuguesa, a Portugal, temos então a edição da Verne, dos anos 90, também que vem aqui, e temos ainda, naturalmente, também no mercado brasileiro, não só pela Marques Saraiva, mas depois também pela Jambô, as capas, como vocês podem ver aqui, destas edições. Aqui há algumas capas diferentes, mas de facto é um livro que teve ao longo das últimas décadas várias edições. Quanto à história, voltamos então, como já o fizemos no passado, voltamos ao nosso mapa de Alância, e aqui não é muito difícil encontrar a localização desta aventura, e novamente escrita por Sir Ian Livingstone. Não se esqueçam, no nosso site também temos uma entrevista exclusiva que um dos coautores da coleção Fighting Fantasy nos deu na passada Feira do Livro, por isso aproveitem para ver também. E por isso estava a dizer que, no facto dos locais de Alância por onde esta aventura da Cidade dos Ladrões se passa, naturalmente há um principal, que é aquele que vocês veem ali, que é o Porto da Areia Negra, Black Sand Port, que é, no fundo, a Cidade dos Ladrões, precisamente um local mítico da coleção, que é revisitado, por acaso, até em outros espaços, também noutras aventuras também posteriores. Temos ainda mais 2 espaços. Começamos por ter a cidade de Silverton, que é de facto onde começa a aventura, onde o aventureiro parte, na busca depois de tentar chegar à Torre Sombria de Zambar Bone, que é no fundo o grande inimigo que o herói terá de defrontar. E por isso estes 3 espaços, Silverton por um lado, o Porto da Areia Negra e depois a Torre Sombria de Zambar Bone, são então os locais escolhidos para esta aventura. E quanto à aventura propriamente dita, no fundo o que vai acontecer é que o aventureiro tem aqui 3 objetivos que terá, no fundo, de tentar cumprir. Existe um adversário a derrotar, que será Zambar Bone, mas antes de lá chegar, primeiro o aventureiro terá de entrar na Cidade dos Ladrões, encontrar Nicodemos, que é um feiticeiro bom, que tem a solução para tentar depois derrotar Zambar Bone. Mas no meio, entre estes 2 objetivos, encontrar o feiticeiro e derrotar Zambar Bone, vai ser preciso encontrar diversos objetos que depois serão necessários para o combate final. Por isso, o jogador tem aqui estes 3 objetivos que terá de tentar cumprir, e a tarefa não se reveste fácil. Quanto às ilustrações, o livro volta a ser ilustrado pelo brilhante Ian McKay, ele que já fizemos referência no vídeo anterior, também trabalhou para a Star Wars. Tem aqui ilustrações belíssimas, e nós vamos vendo aqui algumas delas que pontuam o livro e que sobretudo nos fazem entrar nesta aventura de uma forma muito real. Faz-nos sentir como se fosse real, não só os personagens que vamos encontrando, mas os locais por onde vamos passando. De referir que a capa praticamente deste livro se tem mantido
quase sempre fiel à original, à primeira, tirando aqui uma outra edição que optaram por outras capas, mas de facto esta capa parece-nos ser muito interessante, muito apelativa e faz-nos no fundo sentir ainda com maior realismo a aventura. Para além disso, referi que em termos do ponto de vista da aventura, naturalmente que a própria cidade dos ladrões, que aqui tem este nome de Black Sand Port, no Porto da Areia Negra, é de facto um espaço mítico. Porquê? Porque ele vai ser replicado, ou seja, vai ser depois utilizado noutras aventuras. Chamar, por exemplo, a atenção da aventura do Templo do Touro, vocês veem a capa aqui, é uma das aventuras onde também o aventureiro passa pelo Porto da Areia Negra antes depois de se deslocar ao deserto. Por isso é um dos locais de facto que foi reutilizado. Aqui de facto nota-se como Ian Livingstone vai com este livro criar mais alguns elementos narrativos que depois são reutilizados em algumas histórias, mas permitem criar aqui uma densidade narrativa muito interessante também. Por fim, como vencer o jogo, enfim, como habitualmente fazer um mapa é fundamental, nomeadamente um mapa da cidade, porque quando se entra na cidade, quando se tem a possibilidade de entrar, vamos ter a possibilidade de explorar várias ruas. Ora bem, cada rua terá os seus intervenientes, podemos encontrar pessoas no meio da rua, podemos entrar em determinadas casas, podemos interagir com vendedores ou com algum espetáculo que aconteça na rua, por isso há aqui um conjunto de elementos de locais por onde se pode passar dentro da cidade e daí que a necessidade do mapa é muito importante. Há uma altura depois se chega onde se descobre Nicodemos, que também não é muito difícil de encontrar, e a partir daí também continua a ser importante a questão do mapa, porque o fundamental para o jogador vai ser encontrar determinados objetos. São esses objetos que vão ser necessários para vencer Zambarborn. Não vamos aqui referir todos os objetos necessários, mas pelo menos podemos aqui referir dois deles. Vão precisar de pérolas negras, é importante perceber que figuras poderão ter essas pérolas negras também, vão mesmo junto ao porto, talvez as encontrem, e um outro elemento importante é fazer uma tatuagem. Também vão verificar que vai ser necessário encontrar um tatuador para nos ajudar, no fundo, na missão que temos pela frente. E é de facto um livro, tal como muitos livros do Ian Livingstone, um livro que vai ser feito por pequenas etapas. O mapa ajuda muito a descobrir que caminhos faz sentido ou não manter ou respeitar, mas também é verdade que basta uma pequena decisão pequenina de virar ou não à direita ou virar ou não à esquerda num determinado local para depois ser impossível ou ser muito difícil de retomar a trilha certa. Por isso é necessário jogar muitas vezes também, até depois de chegar à parte final do livro, que é derrotar o Zambarborn na sua torre maléfica. Se esqueçam, nós temos dois livros-jogos publicados pela Editorial da Inteligência, neste caso pela Ludovitae. Por um lado, o Sacerdote das Trevas e por outro, a Casa dos Espíritos. Aproveitem para ler também e descobri-los, porque são também duas aventuras de autores portugueses também que vale a pena conhecer. E fiquem connosco para mais um vídeo sobre a coleção das Vidas Fantásticas, que surgirá em breve também. Por isso fiquem bem e até breve.